hoje falar um pouquinho dessa relação de espiritualidade na saúde e na doença. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade para entender o que é espiritualidade, o que é religião, ou de repente faz uma correlação, achando que espiritualidade e religião é uma coisa só, né? Mas a espiritualidade, ou seja, uma pessoa espiritualizada é aquela pessoa que ela tem uma relação com algo maior, né? Ela é individual, é uma força, como a pessoa tivesse uma coisa pessoal dela, que ela busca fora dela a justificativa, a explicação, busca resiliência, empatia, e ela tem uma força muito grande para enfrentar as diversidades da vida. Às vezes encontramos essa espiritualidade dentro de uma religião, mas também encontramos de uma forma diferenciada, porque nós estamos tão acostumados a falar de religião, que a gente acha que tem que ter uma religião, que tem que ter essa ligação, que a gente faz essa conexão de espiritualidade e religião. Mas, na verdade, elas são totalmente diferentes, então os conceitos são diferenciados. A religião ela é um conjunto específico de crenças, de valores, de condutas que são praticadas ou são compartilhadas por um grupo de pessoas ou por uma sociedade. E a espiritualidade, ela tem uma prática individual, né? Ela tem a ver com a paz, com a harmonia, com o equilíbrio, que é uma coisa individual de cada um. Então, é uma força que cada um possui, independente de ter religião ou não. Então, toda pessoa religiosa, a gente pode falar que ela é espiritualizada, mas toda pessoa espiritualizada não é religiosa. Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? Então, qual a relação entre a espiritualidade na saúde e na doença? Há evidências de que pessoas com espiritualidade bem desenvolvida tendem a adoecer menos, a ter hábitos de vida mais saudáveis, e quando adoece, desenvolve menos depressão e se recupera com mais rapidez, né? Por quê? Porque essa pessoa, ela aciona a sua força, ela aciona as suas rodas de força, que são chakras. Ela busca fora de si essa conexão com o cosmos, né? com o universo. E ela, então, aciona a sua força interior. Então, ela consegue agregar no seu pessoal essa prática de estar sempre envolta a uma luz, a uma força. Por isso que fala que ela adoece menos, e quando ela adoece, ela rapidamente ela consegue sair dessas energias. Para muitas pessoas, a espiritualidade é uma fonte de conforto, é uma fonte de bem-estar, de segurança, de significado, de ideal e força. Dos anos 90 para cá, nós fomos muito afetados com a palavra o segredo, né? A força do pensamento positivo. É nesse momento que a gente fala que somos espiritualistas. Você busca desenvolver o seu potencial energético mental para o bem. Então, você favorece as coisas boas, empreendendo as grandes mudanças para combater os males da sombra, ou dos seus próprios pensamentos ainda pequenos. Então, para muitas pessoas, a espiritualidade é uma fonte de conforto, de bem-estar, segurança, significado, ideal e força. Há muito tempo se utiliza a espiritualidade como um auxílio terapêutico. Muitas pessoas encontram nesse amparo as forças necessárias para empreender grandes mudanças em suas vidas. Talvez sem a conexão com a espiritualidade, esses indivíduos não conseguissem deixar certas limitações do passado para tentar essa reconstrução. Então, é um incentivo para focar em pensamentos mais positivos
e com um viés focado mais para o futuro. Então, quando a pessoa adoece, ela fala: não, eu vou vencer essa batalha, né? Eu tenho os bons pensamentos, eu me sustento nessa força. Então, ela busca a saúde, ela aciona a energia da cura. Nós sabemos que temos dentro de nós uma energia que cura. Quando Jesus coloca lá, né? Vós sois Deus, vós sois capazes de curar, e quem cura não sou eu, quem cura é você. É essa energia que Jesus tentava falar com a gente. Mas como ainda não tínhamos compreensão, a gente sempre reporta que é Jesus que me curou, como se eu tivesse o privilégio e o merecimento. E pela doutrina espírita, nós sabemos que tem o privilégio, tem o merecimento. Muitas vezes eu tenho que passar por aquela situação, onde o meu corpo já está focado nesse aglomerado de células doentes e que eu preciso, então, me reportar, né, mentalmente, espiritualmente, para que eu possa dar um passo além, para que na próxima reencarnação eu sane essa dor, eu sane essa ferida. E Jesus sempre colocava: vós que te curastes, ou seja, nos mostrando que somos capazes de acionar em nós essa capacidade de atravessar os momentos difíceis. Talvez sem a conexão com a espiritualidade, esses indivíduos não conseguissem deixar certas limitações do passado para se reconstruir. É um incentivo para focar em pensamentos mais positivos e com um viés focado no futuro. O avanço dos estudos nessa área, ele vem contribuindo para entender melhor exatamente a espiritualidade contribui para potencializar os caminhos da boa saúde mental. Por que a gente está falando que essa espiritualidade ela está crescendo, ela está sendo divulgada, ela está em voga no momento, é uma febre? Por que as pessoas, além de ter do processo da cura através da ciência, da medicina, nós temos também essa medicina alternativa, que ela também é pura espiritualidade, onde você busca bons pensamentos, onde você busca uma alimentação mais diferenciada, cuidando, né, do seu organismo, da leveza do seu organismo, a meditação para que você conduza assim com mais amor, com mais carinho, atentando aos pensamentos que são construídos a cada segundo, o bem-estar, a empatia, de olhar para o outro, enxergar o outro com os olhares do coração. Então, essas mudanças que começam a ocorrer na pessoa, ela cresce não só espiritualmente, né? Mas ela cresce também no sentido de ter uma visão maior de vida na sua essência, conectado na nossa centelha divina. Então, essa conexão nós que preparamos mediante a maturidade que cada um possuímos nesse momento que estamos aqui no planeta. Então, é preciso adotar a prática espiritual que esteja em harmonia com as crenças de cada um, porque isso vai contribuir para o tratamento. Então, a espiritualidade está ligada à busca pessoal de um propósito de vida e de uma transcendência, envolvendo também as relações com a família, com a sociedade, com o ambiente, com o agrupamento que a gente frequenta, independente. Essa espiritualidade que cada um de nós carregamos, ela vai se expandindo mediante o nosso processo evolutivo e a forma e a postura mental que temos perante a vida. Então, nós temos o Álvaro Avezum Júnior, que ele é um cardiologista, né? E ele fez um estudo profundo nessa área, em especial a questão do coração, as doenças coronárias, onde ele fala que a espiritualidade ela ajuda para que nós nós podemos nos conduzir em caminhos mais suaves, para não sofrer tanto. Ou seja, nós estamos reeducando os nossos pensamentos, a nossa postura, para que assim tenhamos bons caminhos de pouco sofrimento. E ele fala que com as intervenções baseadas em perdão e gratidão,
É possível controlar a pressão arterial, mas não um perdão condicional, que mantém o ressentimento, mas aquele perdão emocional. Perdoar não é esquecer. Perdoar é se limpar daquela energia, porque aquela energia ela mantém a gente ligada ainda aos padrões de mágoa, de ódio, né? De vingança. E quando você faz esse perdão emocional, você passa a enxergar o outro com os olhos do coração, se justificando ainda pela pequenez que a pessoa possui, por ela ter feito aquilo ali, não se colocando como uma pessoa maior, mas como uma pessoa com mais abertura de compreensão. E aí esse perdão ele passa a funcionar, né? E muda o que se sente em relação ao agressor. Eu não tenho mais raiva, eu não tenho mais ódio, né? Eu o compreendo, porque ele ainda não tem o conhecimento, porque ele ainda tem essa postura. E não, nós estamos, então, entrando num processo de abertura de consciência. Isso nos auxilia muito. Queremos mostrar que é possível prevenir as doenças tratando a espiritualidade primeiro, por meio do perdão, da gratidão, além de reforçar outras atitudes positivas, como a solidariedade, a compaixão, a humildade, a paciência, a benevolência, a confiança, o otimismo, a tolerância. Então, quando a gente passa a trabalhar esses sentimentos de solidariedade, de empatia, a gente então consegue compreender que não se importa com eventuais céticos no meio científico. Se alguém diz que isso não é ciência, está sendo dogmático, porque escolhe o que é investigar. Então, a gente tem essa situação, através de Álvaro Júnior, esse grande médico, mostrando que nós temos essa capacidade de transportar, né? De sair de um lugar ruim e ir para um lugar melhor. Então, ele lembra muito a flor de lótus, que tinha a capacidade de fazer com que essa flor vem na sua beleza e vivia na lama. Ela não se deixa envolver por esse lamaçal. Então, por isso que é muito importante, quando a gente se baseia no conhecimento, nas verdades, nos exemplos de vida que nós temos à nossa volta para compreender, através da Mãe Natureza, a nossa própria essência, a essência divina que somos. Aí nós temos aqui, durante toda a história, os seres humanos que possuíam algum tipo de problema passavam automaticamente pelas mãos dos religiosos. Eu voltei um pouquinho no passado para a gente entender o processo das doenças, em especial as doenças do desequilíbrio emocional, que nós chamamos de doença mental. As doenças mental, antes da medicina, antes do entendimento, o que ocorria com essas mentes, elas todas eram passadas pelas mãos dos religiosos, né? De alguma forma, esses religiosos praticavam um tipo de tratamento. Por isso, o indivíduo louco era sempre considerado como um possuído pelo demônio. Se a gente voltar e fizer um estudo dentro da história, nós vamos perceber o quanto que essas pessoas, que eram tidas como pessoas demonizadas ou pessoas desequilibradas, o quanto que elas sofriam, e muitas vezes não era a própria loucura. Eram traumas de um passado, como a psicanálise mostra, e também pode ser o processo da mediunidade, sabe? Porque nós sabemos, mas a mediunidade ela traz loucura? Não. Já está no DNA da pessoa o processo de loucura, que pelo desenvolvimento e pela energia da mediunidade, que são agregados na mente do médium, e ele já estando em desequilíbrio, desencadeia um maior desequilíbrio que eram chamados de loucos. Então, isso vem nos trazer e nos reportar o quanto foi difícil, principalmente para os grandes médios, né? Que não tinha ainda a própria espiritualidade, o próprio espiritismo na sua condição de uma doutrina através de Allan Kardec, na explicação da essência do mundo dos espíritos, o sofrimento que eles
possuíam, mediante a situação de estarem vendo, ouvindo, deles terem a capacidade, às vezes, de ter uma premonição, profetizar, né? Nós temos isso dentro da história a respeito da Inquisição, onde quantos foram jogados nas fogueiras porque eram tidos como hereges, ou seja, feiticeiros, porque tinha a mediunidade da profecia, tinha a capacidade de fazer uma leitura do futuro, sem que antes outras pessoas pudessem ter esse entendimento. Então, o sofrimento do ser humano, da sua meta, da sua história, para que até acontecesse hoje um evento que pudesse sobressair, uma explicação mais lógica, onde a razão está acima de tudo, mostrando que a mediunidade nos favorece a comunicação com o outro lado da vida, ou seja, através da própria essência espiritual, onde nós somos verdadeiros espíritos, né? A nossa vida é do outro lado. Então, para que houvesse essa ordenação e esse conhecimento, muitos sofreram demais, né? Eram jogados em cárceres, ali ficava comida e defecando, urinando, realmente no estado de loucura intensa. E às vezes não era louco, ele tinha o DNA onde sugeria a loucura, mas essa loucura ela avançava pelos parâmetros mediúnicos que ocorria com aquela pessoa. Então a gente fica assim analisando, meu Deus, que dificuldade, né? Como que era difícil para a pessoa entender que eu estou vendo, sendo que outros não, que eu estou ouvindo, sendo que outros não estão. Então isso desnorteia qualquer mente. Nós vemos hoje quantas pessoas, quantos médios que a partir do momento que começa a ter essa correlação com o mundo espiritual, que começa a ter esse entendimento, na prática, a gente percebe a desorganização mental que ocorre, o medo, a confusão, o não entendimento, porque tudo que é novo para a gente, de uma certa forma, nos colocam limites no entendimento. Então, como eu não sei abrir a porta, o meu medo é maior. O que acontece com o médium? Os estudos, né? A abertura, o conhecimento proporciona caminhar com mais tranquilidade e deixa o medo ir embora. Porque uma das coisas que mais afeta é o medo, e a gente vê isso muito. Aí nós temos que, nos tempos da Inquisição, a loucura foi entendida como manifestação do sobrenatural, demoníaco e até satânico, e classificada como expressão de bruxaria, cujo tratamento caracterizou-se pela perseguição aos seus portadores, tal como se praticava com os hereges. Em virtude do forte poder da Igreja, o movimento de caça às bruxas, liderado pela Santa Inquisição, objetivava manter a aceitação e a concordância da crença religiosa. Assim, os chamados hereges e os divergentes da ideologia cristã dominante, eles passaram a ser considerados loucos, bruxos, feiticeiros, servidores do mal e de forças malignas. Gente, se nós pararmos para pensar, não está muito longe, não. Porque tem pessoas hoje que às vezes encontra com você e que você fala assim, não, eu sou espírita. Aí a pessoa leva aquele choque e fala assim, mas você mexe com isso? Como que pode você trabalhar para o mal? Porque quem mexe com isso é o demônio. Aí você fica parado assim, olhando, a gente não tem nem resposta, né, para uma situação dessa. Por quê? Falta de conhecimento. Porque você se organizar e ter essa engrenagem que possibilita ver o mundo do outro lado, assusta muito as pessoas. E elas, ao invés de jogar essa crença para Deus no mundo do cosmo, do universo, do sobrenatural, aponta isso como uma coisa do mal, que é satânico. Quer dizer, só o Satanás, só o demônio, só as bruxarias que são capazes de enxergar outras coisas, de ver? Onde fica Deus nisso, né? Então, são questionamentos que a gente costuma fazer. A Inquisição servia de garantia para a salvação e a religião era o bálsamo que fornecia um sistema de justificativas para suas miseráveis vidas. Então,
o religioso tomava conta dessas criaturas que estavam endemonizadas, como eles assim os chamavam, e essas pessoas eram acorrentadas, eram amarradas, dentro de grades, como se fosse um animal selvagem, amarradas em camas, em árvores, né? Porque senão afetava aquela família, aquela sociedade, aquela tribo ali, porque a irritabilidade, o bater de frente, o não entendimento faz com que a pessoa tenha reações anormais, que são chamados de loucos. E a religião, na época, você teria que estar muito à frente da religião, porque era a única forma de salvar. Caso contrário, você ia para o inferno. Então, essas nuances que a vida nos proporciona, através da história, em passar em revista as nossas vidas, né? E a vidas de tantos personagens que nós conhecemos, que se colocou em baixa na vida pela não compreensão e uma sociedade ainda tão tímida no conhecimento, assim como nós temos também grandiosos personagens no caminho do amor, como Irmã Dulce, né? Então, assim, em Teresa de Calcutá, que já foi uma compreensão diferenciada, porque são pessoas extremamente desequilibradas, onde o amor era tamanho, tão grandioso que ela passava por todas as barreiras para fazer o bem. Então, são contrastes da vida. Mas estava exercendo o quê? Estava exercendo o seu lado de ter contato com o mundo espiritual e fazer com que o seu bem-estar se baseasse somente em ajudar o próximo. Então, a ideologia religiosa respondia às necessidades do povo oprimido por longas epidemias, pela fome, pela miséria. E, através da religião, recebia uma mensagem coerente do mundo, esse mundo cheio de pecados, de heresia. Porque nós fomos criados, na nosso DNA, está lá colocado, né? Tudo é pecado, nem tudo pode, você faz, você tem que pagar, os pais pecam, os filhos vão pagar pelos pecados dos pais. Foi dessa forma que nós aprendemos. Hoje tiramos essa venda dos olhos e nós sabemos que tudo que plantamos, nós colhemos, necessariamente ou particularmente, só nós somos capazes de vivenciar as nossas próprias estradas, outro nunca mais. Então, dessa forma, a loucura dessa época identificava-se como os perfis e com os papéis dos feiticeiros, portadores de supostas doenças mentais. Quer dizer, o coitado tinha a capacidade ali de averiguar algumas situações que poderiam ser aproveitadas, inclusive para o auxílio, né, de um novo espaço, de um novo amanhã para a época. Eles foram abatidos, porque eles eram pessoas extremamente loucas. Tudo que ele falava estava fora do conforto e do entendimento da família e daqueles que estavam ao seu derredor, e por que não dizer também dos governos. E repercutia pela relação do poder da igreja e da burguesia. Entretanto, com o desenvolvimento histórico, o poder eclesiástico foi abalando, o que permitiu um novo olhar sobre a doença e ao portador do transtorno mental. Então, dentro da história, nós temos um momento que são chamado a época das trevas, que é justamente essa época em que a Igreja Católica, ela então passa a ter um domínio total e absoluto, e tudo era lei para ela. Então, veio o processo da Santa Inquisição, os hereges. E à medida que o tempo vai passando, nós temos aí o iluminismo, que é deixar de lado essas trevas e vir à luz através da razão. A luz, ela vem através de quê? Do raciocínio lógico, da compreensão, do entendimento, da sabedoria, de novos conceitos, de reconfiguração de comportamentos, para que pudesse, então, alavancar o processo de desenvolvimento do mundo e das pessoas. Então, esse momento, ele chega, vem o declínio da igreja, a interpretação passa a ser diferenciada, e aí surge um novo momento, onde as pessoas vão ter essa liberdade, né, entre aspas, de colocar as suas atitudes, os seus comportamentos, de falar daquilo que está à sua volta, sem ser aquele insano, aquele irresponsável, aquele demonizado. E aí vem o complexo alienista insano mental, né?
que vai dar lugar a esse processo do inquisidor feiticeiro. Aí a história continua a partir do século XIX, com os avanços da ciência, uma relação modifica-se, as experiências mediúnicas passaram então a ser estudada. Aí nós temos Kardec, com grande responsabilidade, nos mostrando que o mundo das pancadas, dos movimentos, das respostas tão inteligentes, estava além daquilo que nós conhecemos, que é o mundo material. Encontrou-se as respostas nesse mundo maior, que é o mundo espiritual. Essas inteligências que estão sempre a postos para nos auxiliar e nos colocar situações para que possa abrir as nossas consciências e ter uma vida mais tranquila, mais digna, onde nós passamos a nos olhar de perto, a nos compreender, passamos a olhar para dentro de nós, nessa luminosidade, nessa compreensão do Evangelho de Jesus, através do Evangelho Espírita, que nos mostra a parte moral, que onde nós precisamos crescer. No século XIX, existia uma loucura espírita no Brasil. Todos os indivíduos que expressavam alguma manifestação mediúnicos eram considerados loucos, e muitos psiquiatras sugeriram que eles fossem internados quando apresentassem qualquer manifestação. Por mais que a ciência avance, por mais que os conhecimentos passam a ser divulgados, nós sabemos que ainda existem sociedades mais viciadas ou de pouco conhecimento, onde as pessoas não alcançam o objetivo. O que eu estou querendo falar com vocês? Hoje, por exemplo, nós estamos aí no ano 2023, um século já avançado, a ciência já comprovando tantas coisas, nós já temos tantas grandiosidades acontecendo através da ciência, mas se nós reportarmos ao mundo como um todo, nós vamos encontrar lugares onde não tem energia, onde não existe lá um banheiro, né? Onde não existe uma privada, onde não existe, as pessoas não conhecem a televisão. Aí você faz, que loucura é essa, num século desse? Mas nós temos. Quando eu quero falar desse processo, que ainda mesmo tendo conhecimento, muitas manifestações mediúnicas foram consideradas como loucos, porque o estudo não chega a todos, há dificuldade. Nós agora estamos vivendo um mundo globalizado. Uma coisa ocorre lá no outro lado do mundo, rapidamente isso se estende através de notícias e vem ao vivo e a cores. Mas nessa época, não. Nós vivemos uma época que não tinha telefone, o telefone celular que a gente carrega para tudo quanto é canto. O telefone ele era fixo. Para a gente poder receber a ligação, a gente tinha que ficar perto do telefone esperando aquela ligação. Então, todas essas dificuldades que o mundo vem caminhando e vem reportando, a gente percebe que hoje nós estamos muito mais inteirados. Os assuntos, a medicina, os avanços, os experimentos, as experiências, essas manifestações, elas se apresentam com muita rapidez. E isso nos proporciona o conhecimento. Tem pessoas que estudam a própria mediunidade pela internet. Vai lá em vários vídeos, faz os estudos do que é a mediunidade, quais são os tipos de mediunidade. Então, se ela tem essa vontade de aprender, ela consegue aprender sozinha. Antes não tinha, né, nenhum instrumento que pudesse se fazer voltar para si nesse conhecimento ou ser um autodidata. Então, agora que nós já sabemos que quantas doenças existentes, em especial as doenças mentais, à medida que elas são analisadas e pesquisadas, percebe que aquela pessoa não é um doente mental. Ele está em desequilíbrio mental, mas ele é um médium que, através dessa mediunidade, que é essa força existente, energética, ela se engloba num todo e a pessoa, então, entra em desequilíbrio. A partir do momento que vem a compreensão, a reeducação, a mudança, a reforma íntima, ela entra no processo de paz. Então, atualmente, mais ou menos 450 milhões de pessoas são afetadas diretamente por transtornos mentais e os números tendem a crescer. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. Eu penso assim, sabe, meus irmãos, que por mais que a gente seja avançado dentro da ciência, a gente encontra muitas situações que a gente questiona em evidências, tantos tratamentos diferenciados dentro de um hospital. Também nós temos o lado social, as pessoas mais pobres são as que mais sofrem,
Porque quem tem dinheiro paga um médico, paga particular, paga bem, tem uma assessoria diferenciada. Quem não tem, e que não tem o olhar daquele que é um olhar terno, um olhar de empatia, o sofrimento é maior. Então, essas divergências nós vamos ter a vida inteira nesse planeta, porque é um planeta ainda de prova e expiação. Mas o espiritismo ele vai fazer o quê? Ele vai abrir um vasto campo de estudo das patologias mentais, quando mostra as inúmeras possibilidades do mundo espiritual influenciar os encarnados. Então, conforme o neuropsiquiatra espírito Franklin Antônio Ribeiro, que tem vários estudos, né? Existem determinados limites que norteiam a mediunidade e os transtornos mentais. Ele fala que eles são muito imprecisos. Não dá para você fazer uma avaliação só de olhar a pessoa e conversar com ela. Tem que haver um estudo mais profundo para perceber essa conexão mental, né? Do que ele fala, se pode ser real, ou do que ele fala que é só uma doença mental. Então, na psiquiatria, o delírio religioso sempre existiu e dizia-se que era algo muito bizarro. Isso faz parte de um transtorno mental. Mas se o indivíduo recebe um espírito ou trabalha uma mediunidade dentro de um grupo espírita, fora dali ele tem uma vida normal, então este é um contexto de sanidade. Não implica nenhum transtorno mental, esclarece o médico. A partir do momento que essa criatura ela passa a atuar dentro de uma religião, dentro de um templo, onde se compreende que vai ser trabalhada essa energia que nós chamamos de mediunidade, que é uma porta, é um meio para ter acesso ao outro mundo, e ali ela encontra as suas janelas, as suas portas e agrega na sua casa mental essa compreensão, então ela passa a ser olhada pela sociedade como uma pessoa normal. Ah, ela é só um médium. Ela recebe, ela dá passividade, ela tem uma psicofonia, ela tem a psicografia, ela tem uma energia que cura, ela tem outras mediunidades, ela tem a mediunidade da profecia, de falar o que pode vir a acontecer. Então, assim, intuição. Quando a pessoa está nesse meio e que se agrega ali os seus valores e ela modifica na sua postura, percebe-se então que essa pessoa não está mais no transtorno mental. Ela já é uma pessoa normal. Por quê? O que acontecia antes? Uma pessoa, quando recebia um espírito, que dava uma mensagem, que falava o que poderia acontecer, que colocava que estava vendo tal espírito assim, assim, ele era tido como louco. Nós temos uma história grandiosa, que é a história de Divaldo Franco. Ele, uma criança de 7, 8 anos, que ele via, e o espírito lhe passava detalhes para que ele convencesse aqueles que estavam ouvindo que o que ele estava falando era verdade. E nós temos, então, naquela época, os padres que cuidou dele, porque ele era tido como louco. No dia que ele está lá confessando com o padre, ele chega a mãe do padre falando, fala para ele a verdade, e que ele identificou que era a mãe dele, até o padre ficou, né, extasiado, foi que ele falou assim, não, seu lugar não é aqui não, vai procurar outro caminho para você. Então, a gente percebe que o que precisa é de esclarecimento, de entendimento, de acolhimento. Os estudos sobre loucura, processo saúde, transtorno mental, reforma psiquiátrica, subjetividade, comportamento humano, compõem amplo campo de conhecimentos que proporciona a construção de novas formas sociais e técnicas no lidar com a loucura e com o sofrimento mental, graças a Deus. É a construção de cuidar com os olhos do coração e da alma, com o intuito de lidar com o histórico que transformou a psiquiatria e os que sofrem mentalmente. É considerar que o cuidado perpassa pelo cotidiano de suas vidas, é no reconhecimento das diferenças que pautam o novo olhar e o cuidado com os portadores do transtorno mental. Que bom, né, que nós temos essa ciência agora que busca essa compreensão. A travessia do caminho da loucura e a transformação da assistência passa por um novo olhar, configurando-se numa assistência mais ampla, mais integral, mais contínua, mais humanizada. E com isso a gente está começando a entender as pessoas que se dizem loucas. Muitas vezes são mais normal do que aqueles que se dizem normal, né?
Só que ele está falando do que ele está vendo, do que ele está sentindo, e se expõe sem vergonha e sem filtro. Enquanto muitos simplesmente se acolhem com medo nas suas limitações e vivem no silêncio. Aquele que expõe, que coloca para fora e que grita, é tido e recebe, né, essa assistência do não entendimento. Aquele ali é um louco, está falando loucura. Eu achava muito interessante quando eu comecei na doutrina espírita, que às vezes seu Antônio falava assim, que foi o nosso grande professor, ele falava assim, receber espírito é a coisa mais fácil do mundo. Ver espírito e conversar com espírito é uma coisa muito banal. Vá na rua, quando vocês encontrarem aqueles loucos conversando, muitas vezes aqueles loucos que têm aquelas falas inteligentíssimas, com português, né, bem afinado, na verdade, ali nada mais é do que um grande sábio que desventurou a sua vida de uma forma desorganizada, desequilibrada, usando da sua força mental, e hoje está aí, vagando pela vida, mas dentro dele mora, sim, a sua sabedoria, porque o espírito não evolui, o espírito só evolui, mas naquele momento ele está trancado no seu corpo, jogado nas ruas, tido como doido, como louco mental, mas ali tem uma grande mediunidade se exercendo. Então, todo louco que está conversando na rua, ele não está louco, ele realmente está travando naquele momento uma conversa, uma fala com alguém que ele está vendo. Então, isso é bom para a gente entender que a vida, a essência da vida, ou a leveza da vida, nesse equilíbrio dessa balança, né? Ora embaixo, que é na terra, e ora acima, que é no mundo espiritual, ela é bem tranquila, ela é muito calma, só depende de nós, só depende do nosso conhecimento, da nossa tranquilidade. Por isso que fala muito da gente buscar a nossa espiritualidade, né? E se nós temos uma religião, buscar também o nosso lado religioso, que auxilia a aumentar o nosso grau de espiritualidade. O que é a espiritualidade? Nada mais do que uma resiliência, uma empatia com o próximo, onde a tolerância, onde a paz, a alegria, o bem-estar, ela está presente. Eu quero fazer o bem para mim e para o outro, né? Então, a minha pessoa, ela tem o direito de ser feliz, assim como o outro também. Então, eu falo que são essas duas forças, como se fossem duas bolas que a gente fica ora em uma mão, ora na outra, essa balança, que ora estamos no mundo espiritual, ora estamos focados nesse mundo terreno. Meus amigos, nós vamos ficar por aqui, né? A gente encerra esse assunto aqui a respeito da loucura, fazendo uma conexão com o processo mediúnico, e na próxima aula a gente entra um pouquinho sobre a dor dentro da visão espírita e o procedimento da doutrina espírita a respeito de quem somos nós, né? Como médicos ou como clientes, o sujeito que necessita de auxílio. Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre isso, tá bom? Grande abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigada pela paciência e que Jesus nos ampare hoje e sempre, levando aos nossos lares tranquilidade, união, paz, esperança, fé, e que possamos segurar nas mãos de Jesus com muita força, com muito afinco, para que atravessemos as dificuldades que estão aí expostas e que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual e o crescimento de nós mesmos. Que assim seja. Gratidão a todos. Muita paz. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Gi. Você, com Deus. Obrigado, Fati.